Imaginem Jesus assentado, ensinando, muitas pessoas que iam ter com ele, quando de repente escribas, fariseus e outros tantos homens chegam arrastando uma mulher, dizendo que esta fora pega em ato de adultério. Na verdade, eles queriam pegar Jesus, dependendo da resposta que ele ia dar. E aí ele diz, olha, essa mulher, eles disseram, foi pega em ato de adultério. Na lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que dizes? Bom, se Jesus ali naquela hora dissesse, então apedrejem esta mulher, ele estaria passando por cima de Roma. Existia um tribunal em Roma. E as coisas não eram assim, sai apedrejando de qualquer forma. Jesus seria então um insubmisso às leis de Roma. Mas se Jesus também diz não façam nada com ela, não apedrejem, ele estaria contradizendo a lei de Moisés. E isso era tudo que eles queriam para provar que Jesus não tinha nada a ver, era um falso Messias e não tinha nada a ver com os judeus. Ele não sabia das leis de Moisés, porque os escribas e os fariseus, eles sabiam tudo, cada vírgula, cada detalhe de guardar as leis de Moisés. Foi aí que Jesus, abaixando, começou a escrever na terra ou na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas uma coisa a gente tem certeza. Naquele momento, ele inaugurava o teu ministério, um ministério de amor, um ministério de graça. Assim como as leis de Moisés foram escritas pelo dedo de Deus, Jesus escrevia ali, abaixado, a nova lei que regeria não por aniquilar a outra, mas por ser superior à outra. A lei da maravilhosa graça do nosso maravilhoso Cristo. E esse é o tema do programa Buscando Jesus dessa semana. Maravilhosa graça. A palavra de Deus em João 8 nos diz assim, num texto chamado de Mulher Adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todas. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto eles diziam tentando para terem do que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, senão aquela mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondendo ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Eu sei que quando a gente ouve a palavra pecado, parece que é estranho, né? Eu, pelo menos,
eu pensava assim em erro, eu pensava em deslize, mas eu não gostava nem de falar essa palavra pecado. Talvez porque na minha época, quando eu ouvia, assim, quando isso ressoava dos irmãos falando para mim, eu tomava aquele susto. Mas eu queria que a gente compreendesse o verdadeiro termo da palavra pecado. Na verdade, pecado em hebraico, existem duas palavras que vêm trazer o significado. A primeira é het. Essa palavra het, desculpa pela pronúncia, significa sair fora do caminho ou ter menos do que o total do que Deus tem para nos dar. Isso é interessante, né? Porque todos nós queremos tudo de bom que Deus tem para nos dar. Então, nesse significado, het é não receber o total de Deus. E um outro significado que é avon. Esse termo significa sofrimento e aflição. O interessante é que o primeiro tem a ver com os 5 primeiros pecados dos 10 mandamentos, que tem a ver com Deus, o relacionamento do Deus com o homem. Então, todas as vezes que pecamos, nos afastando do propósito do Senhor para a nossa vida, nós afastamos do 100% que Ele tem para nós, certo? E no avon, tudo aquilo que fazemos se refere aos 5 outros pecados dos 10 mandamentos. Os 5 outros que têm a ver do relacionamento do homem com o homem. E isso traz sofrimento e aflição. Mais ou menos, eu acho que a gente já sabe, porque isso seria a lei da colheita. Semelhantemente ao que você planta, você colhe. E se você provoca o sofrimento no outro, seja por que razão for, é claro que vai ter colheita. Mas também no grego significa sair da rota. E no latim significa um passo em falso que te faz cair. Então, por que isso? Agora começando do fim. Porque quando o Senhor expressa para aquela mulher a maravilhosa graça, vocês imaginam naquele cenário, queridos, se há 2000 anos atrás, se hoje algumas ofensas contra as mulheres são tão desagradáveis ainda, se até hoje a gente sente quando a gente vê que as pessoas estavam assim, não estavam levando em consideração a mulher de uma forma respeitosa. Imaginem naquela época em que ela nem tinha nenhum significado. Na verdade, na lei de Moisés, para ser aplicada, era preciso que a mulher fosse pega em adultério junto com o homem. Onde estava o homem? Então eu queria que vocês imaginassem aquela cena, aquela mulher intimidada, homens gritando, peguem-na, tira a pedra, matem-na, ou ela é uma adúltera. Os sentimentos daquela mulher. Por quê? Porque Jesus, queridos, conhece o coração de todo mundo. Não é que o pecado dela, ou o erro dela, ou não ter o 100% de Deus, ou provocar sofrimento, não trouxesse para essa mulher algum tipo de consequência. É claro que há. Mas, na verdade, o que aqueles homens estavam fazendo com ela não era certo. Porque todos nós pecamos e nós fomos destituídos da graça de Deus, não fosse por Jesus, que é esse elo de ligação, que não veio nem aniquilar a lei, ele não veio nem substituir a lei, ele veio trazer, ele veio fazer com que o amor e a graça fossem mais fortes do que a lei. E aí, vamos lá. Naquela hora, aqueles homens iracundos, tentando a Jesus na sua resposta, e Jesus lá escrevendo calmamente no chão. Como eles insistissem em continuar, o Senhor então se levanta e diz para eles aquela frase que nós conhecemos muito bem, eu tenho certeza. Aquele que não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. Então todos os olhares que estavam postos sobre aquela mulher e sobre o seu erro, agora se voltaram para eles. Eles tinham que olhar para eles mesmos. Isso ainda aí
Vê se essa atitude deles ainda não é muito atual no nosso meio. As pessoas falam, apontam o dedo, mas não olham para si mesmas, ainda que as pessoas tenham errado. E isso é uma coisa muito triste, porque verdadeiramente, além de toda dor que você já vai colher, em consequência do seu deslize, em consequência da queda, em consequência de todas as coisas que você provocou, você tem o dedo apontado, as palavras malditas de pessoas que não estão olhando para si mesmo, porque todos nós somos pecadores e todos nós carecemos dessa maravilhosa graça. Quando Jesus, sem cair na pilha daqueles homens, sem ficar ansioso, sem ser pego de surpresa, mantém a doçura, porque ele era doce, e Jesus se levanta e profere esta frase: aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra, fez com que esses homens olhassem para si mesmos e, como diz a palavra, examinando a própria consciência, foram saindo um por um, dos mais velhos aos mais novos, deixando as pedras de lá. Depois que ele então protegeu esta mulher, isso é que é lindo. Sabem, queridos, todas as vezes que eu me deparo com a graça de Deus, ela me constrange, porque é isso de Jesus que mudou minha vida. E eu consigo entender isso, porque foi essa graça que mudou minha vida e é por isso que eu falo dela. Porque se alguém que ainda não conhece esse Jesus, vale a pena conhecer. Porque depois de acolhê-la, depois de protegê-la da ira daqueles homens, ficando a sós com ele, é que ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém? E ela diz: não, mestre. E aí ele diz: nem eu tampouco te acuso. Você sabe o que é isso, queridos? Ele era o único que poderia, se quisesse, tampar uma pedra nela. Ele poderia muitas ou várias. E esse é o Deus da lei. Pune. Sendo que ninguém ali era digno de não receber punição, porque todos ali pecaram de alguma forma, talvez não o mesmo pecado, mas eles pecaram. Ele era puro o suficiente, ele podia ter jogado pedra, e ele não o fez. Ele diz: nem eu tampouco te condeno. Eles não levaram para que ele decidisse? Um juiz decide, e ele poderia tê-lo feito, mas não o fez. E ele diz: vai e não peques mais. Essa frase ecoou na minha semana: vai e não peques mais. Por que o Senhor disse isso para esta mulher? Por que o Senhor disse isso para aquele homem quando ele curou no tanque de Betesda? Vá e não peques mais. Se ele, sendo Deus, sabia e sabe da nossa condição de pecadores no total. Quando o Senhor diz: vá e não se contente com aquilo que não for o total de Deus, que é o significado de pecado. Vá e não provoque mais nenhum tipo de sofrimento ou aflição em pessoas, porque você vai colher isso. Jesus está desejando para aquela mulher o próprio bem. É como se ela dissesse: filha, se você fizer isso de novo, eu posso não estar por perto, e dessa vez você pode verdadeiramente ser morta sendo apedrejada. Jesus só profere isso depois que ele abraça. Ele só fala isso depois que não tem ninguém, porque Jesus não envergonha, Jesus acolhe, Jesus não afasta, Jesus traz para ele. E é por isso que pecar significa se afastar daquilo que ele tem de 100% para você. Por isso, eu espero que hoje a gente seja curado desta palavra que às vezes ouvindo a gente se assuste, né? Poxa, pecado. Pecado é isso, se afastar do total do que ele tem para a tua vida, de alegria, de felicidade. Mais bonito que isso ainda é a atitude de Jesus
inaugurando a vida da graça, que te acolhe, que te protege, que te perdoa e que te enche do Espírito Santo. Quem é Ele? Jesus foi o primeiro Paráclito. Jesus foi o primeiro a te defender, o advogado. Mas Ele disse, olha, se eu fosse vocês, eu sempre falo essa palavra, né? Quem me escuta sabe que eu sempre falo, porque eu sou apaixonada com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá testemunho de Jesus. Então, quando Ele disse assim, olha, eu vou voltar para o Pai, mas aquele que vem, aquele Consolador que vem, Ele vai ficar com vocês, Ele vai te orientar, sabe? Ele vai te defender, Ele vai estar do seu lado todos os dias da sua vida. E Ele falava do Espírito Santo que haveria de ser derramado depois que Ele vencesse na cruz do Calvário, depois do dia de Pentecostes. Quando você se volta para Jesus, queridos, você tem não só essa proteção, como você recebe o Espírito Santo. Isso está em 1 João 15, no versículo 26. E a palavra de João 15, 26, eu vou ler aqui para vocês. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aleluia. E aí ele começa a descrever em João 16 a missão do Consolador. E o que esse Consolador, o que o Espírito Santo vem fazer em você? Ele vem consolar, ele vem te encorajar, ele vem te fazer reviver, ele vem te fazer ganhar tudo que você tem próximo ao 100% do que Deus tem para você. Isso significa que você não vai mais pecar, que você não vai mais sair da rota. Não. Infelizmente eu posso dizer para vocês, todos nós pecaremos, mas à medida que vamos sendo inundados pelo amor de Jesus através do Espírito Santo, o nosso desejo vai sendo cada vez maior de ficar mais perto dele e de errar menos. O nosso desejo vai ficando cada vez maior de ganharmos e conhecermos o 100% que Ele tem, a vida abundante que Ele tem para nós. Por isso, queridos, eu queria orar na manhã desse dia, para que cada um, nesta semana que está se iniciando, independente daqueles que caíram, independente daqueles que estão sofrendo suas próprias decepções, ou dos meus irmãos que estão vivendo a fase da colheita, porque Jesus perdoa o teu pecado, mas as consequências, hoje que nós sabemos desse seu afastamento e daquilo que provocou o sofrimento nos outros, você acaba colhendo. E eu não digo isso como uma pessoa que conhece a palavra, eu digo isso para vocês como uma mulher que colheu as consequências do pecado. Então eu conheço. Quantas vezes chorando e na presença de Deus, eu falava para as pessoas que estavam do meu lado, até quando? E ele dizia, filha, o Senhor está com você, Ele te fortalece, muita coisa ainda é colheita por aquela época. Mas eu posso dizer para vocês, passa. E o Espírito Santo estando com cada um de nós, Ele faz isso tudo ficar muito mais leve, muito mais ameno, esse sofrimento. Isso é o que eu quero pedir ao Senhor, Paizinho, na manhã desse dia. A Tua palavra foi revelada. Tu és a nossa maravilhosa graça. Obrigada, Jesus, por fazer tudo que o Pai pediu. Obrigada, Jesus, por ter nos dado o Espírito Santo. Por isso eu te peço, no nome de Jesus, Deus. E creio que se eu não souber falar como convém, o Paráclito, o Espírito Santo, vai me defender, assim como numa corte. O Paráclito
tem o direito de defender a pessoa que está sendo acusada. Eu sei que Ele vai interceder com gemidos inexprimíveis, levando o que eu quero dizer. Pai, derrama sobre nós nesta semana a sua maravilhosa graça. Renova as forças daqueles que caíram, que cada um deles possa compreender que a volta é tão agradável, é tão acolhedora, ela é tão protetora. E derrama sobre nós, Pai, essa sua graça, sobre a vida de todos aqueles que confiam, se rendem e se entregam a Ti. Derrama o Teu Espírito Santo, para que a nossa caminhada se torne mais leve, para que a nossa caminhada se torne mais amena, para que o nosso viver possa refletir aquilo que o Senhor tem para nós. O total, não menos que o total que o Senhor tem para nós, que é vida abundante aqui e vida eterna junto com o Senhor. Eu te peço isso, Pai, enquanto profetizo na vida de cada um que me ouve, uma semana cheia, repleta da maravilhosa graça de Deus que está em Jesus e é expressa na sua vida pelo poder do maravilhoso Espírito Santo. Fique com Deus. Amém.